Bom dia. Tudo bem? Como estão nesse dia frio? Nossa, as caras de sono. Prof. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos entrando. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Esther, você perdeu hoje de manhã? Sim, eu tava tentando entrar na tua aula. Eu vi, ué. Tem alguém a mais aqui. Sabe que tu mandou pra ver e todos os IDs das tuas aulas, né? Sim, é tudo igual. Isso. Daí a Maria encaminhou no grupo e dizia lá matemática. E daí, como a gente tinha matemática no primeiro, eu Eu entrei. também me perdi. Jaqueline, Nossa, antes de entrar no Ambrose, eu entrei numa aula, daí apareceu da Jaque, eu fiquei toda confusa. eu também. Esperei. É que assim, para facilitar a vida de vocês, é a mesma ideia para todo mundo, tanto a química do terceiro, do segundo e da matemática. O ID e a senha é tudo igual. Então, o que o aluno só tem que saber é o horário que ele vai entrar. Que nem aconteceu uma outra aula que eu estava dando química e veio um menino do sexto ano, perdido. Eu disse, não, tu tá no horário errado. Verdade. Mas eu acho que foi tu e teve mais uma. Agora eu não lembro quem é a outra também que estava perdida hoje de manhã. Da Júlia. Então, né? Acontece. Pois é. Fazer o quê? Mas aí eu não aceitei vocês, senão vocês iam ficar mais perdidas ainda. Sim, daí eu vi que tava demorando. Daí eu fui lá embaixo, dizia Jaqueline. Daí eu, mas como assim? É que eu dou matemática, né, pro sexto ano. Mas tudo bem, Sim. faz parte. Gente, hoje eu vou fazer a chamada online, tá? Hoje é dia, deixa eu anotar aqui, deixa eu procurar vocês. É aqui. Hoje é dia 2 de junho. Aliel. Já? Ainda não? Oi, prof. Oi, bom dia. A Bruna Ferrari. Oi, tô aqui. Tá. Bruna Mazucci. Oi. Oi. Douglas. Opa. Opa. Esther, já falei. Estevam, Sim. já entrou? Ainda não? Não, Estevam sempre entra atrasado. Fernando, já que eu vi. Gabriela, já também que eu vi. Guilherme, eu não vi entrar. Já entrou? Bom dia, professor. Bom dia. Isabela, eu vi que entrou também já, né? Oi. Oi. Júlia, tá por aí também. E os Lucas, Trenhago e Signori. Tô aqui, eu tô aqui. Bom dia. Ah, tu não. Maria Carolina, essa eu não vi entrar. Oi, tô aqui. Oi, tá. Bom dia. Maria Bom dia. Cristina. Oi. Oi. Maria Eduarda. Oi. Tava de aniversário essa semana, não tava? Sim. Parabéns. Quantos anos? 17. Eita, novinha ainda. Sim. Maria Luísa. Já? Ainda não? Não, ainda não. Nicolas, já, né? Uhum. E a Patrícia também, que eu vi entrar. Então tá. Muito bem, gente. O tema da semana passada, caso tenha ficado dúvidas, eu vou fazer rapidinho com vocês antes da gente entrar no volume 11, tá? O que era para vocês fazerem? Alguns me mandaram, outros estavam com dúvida. Eu não consegui ver de todo mundo. Gente, foi o que eu escrevi lá no ON, tá? As instruções. Façam, independente de como vocês entenderam, tá? O que eu vou avaliar, o importante é que vocês tentaram. E não se vocês acertaram ou não. Claro, é bom, é importante acertar, eu vou avaliar quem acertou. Mas eu também vou avaliar quem tentou, quem me enviou aquilo que entendeu, tá? Agora eu vou mostrar para vocês exatamente aquilo que era para ser feito, tá? Vou virar agora aqui a minha imagem. Deixa eu fazer aqui um mesh. Ai, ai.
Vou arrumar aqui esse espaço. Agora, acho que tá reto. Tem uma luz da minha luminária. Vocês preferem que eu apague? Deem uma olhada. Se eu apagar, fica assim. Hoje é dia 2/6. Qual é a rotina para hoje? Tá? Então, eu vou corrigir o desafio. Eu falo desafio, gente, porque não é tema de casa, tá? Desafio é a mesma coisa que tema. Como vocês já estão em casa, não vai, não, né? Fica estranho falar tema de casa. Então, é o desafio. E aí, hoje nós vamos entrar no volume 11, tá? Nós vamos entrar no estudo da isomeria. Eu vou dar uma abreviada aqui, tá? Isomeria, eu vou falar aquilo que é Enem e URGS, tá? Que é realmente aquilo que importa. Tem um monte de coisa a mais que eu nunca vi cair no Enem. Então, nós vamos para o que importa. Mas antes disso, então, vamos corrigir. Olha só, o que era para ser feito? Isso aqui era o tema de vocês, tá? Então, eu dei para vocês uma massa molecular que era em torno de 58 gramas por mol, ou seja, vocês iriam usar carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Carbono na tabela periódica, gente, tem massa molar 12. Hidrogênio tem massa molar 1. E oxigênio, massa molar 16. Então, com isso, vocês iriam montar várias substâncias diferentes nessa composição. Poderia ter 2, 3, 4 carbonos, não importa, desde que vocês montassem todas as funções. Então, quais as funções que a gente estava estudando? Apenas as funções com carbono, hidrogênio ou oxigênio. Nós tínhamos hidrocarbonetos, nós tínhamos éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster, tá? E aí eu ia montar essas substâncias. Então, olha só, eu organizei conforme a ordem do ponto de ebulição, do menor para o maior. Esses valores aqui, gente, eu busquei na internet, a gente não sabe decorar isso aqui. Mas as estruturas eu montei uma por uma e coloquei o nome delas. Então, eu fui organizando pelo tipo de função e coloquei o ponto, e eu coloquei a ligação intermolecular, tá? As ligações entre as moléculas. Então, quem é que tem o menor ponto de ebulição? Sempre é aquele que tem a força mais fraca de ligação. O único dipolo induzido que nós temos, que é a força mais fraca, são hidrocarbonetos. Então, usando 4 carbonos, eu montei um butano, que tem massa molecular 58. O único que não tem massa molecular daqui da minha lista era o ácido etanóico, que ele tem um pouquinho mais. Por ele ter 2 oxigênios, eu tive que usar 2 carbonos, ele ficou um pouquinho maior. Aqui, se não me engano, ele está com 60, ó, porque tem 2 oxigênios, que dá 16 cada um, dá 32, mais 24 de 2 carbonos, então 32, dá 60, 32, 42, 52, dá 54, 56, 57, 58, 59, 60. Isso aí. Então, o único que tem um pouquinho mais de massa era o ácido etanóico, que tinha 60. Tá? Então, eu tenho butano, que tem 0,5 de ponto de ebulição. O metoxieteno, que é um éter, é o que tem 6 de ponto de ebulição. Então, na temperatura de 6 graus, ele já começa a entrar para o estado gasoso, então já vai começar a entrar em ebulição, não, entrar no processo de vaporização. Depois eu teria o metanoato de metila, que é um éster, com ponto de ebulição 32, tá? Com 2 carbonos, 2 oxigênios. Depois o propanal, aldeído. Depois a propanona, que é uma cetona. Depois, aqui, gente, é um álcool.
por mais que a forma de escrever ficou prop-3-enol, parece ser um enol, não é enol, tá? É um álcool. O nome mais fácil de falar isso aqui é propenol, tá? Mas a forma correta é prop-3-enol. E, por fim, o ácido etanóico, que tem, olha só, 118 de ebulição, que é formado por ligações de hidrogênio. Por que será que esse álcool tem ponto de ebulição 97 e esse ácido carboxílico tem ponto de ebulição 118, se os dois são formados por ligações de hidrogênio? Qual é a diferença aqui? A diferença está no tipo de estrutura, tá? Na função. Esse ácido, além dele ter na própria estrutura ligação de hidrogênio, tá? Formado pela hidroxila que está aqui embaixo, ele tem um oxigênio livre, que é super eletronegativo. Esse oxigênio aqui, num frasco com um monte de ácido, o que ele vai fazer? Ele vai atrair o hidrogênio de um outro ácido carboxílico. Vou desenhar aqui do lado. Imagina essa situação aqui, ó. Eu tenho esse ácido aqui e aqui em cima eu tenho outro ácido. Tá? Então eu tenho dois ácidos carboxílicos. O que vai acontecer? Aqui eu tenho essa ligação de hidrogênio natural da própria molécula e esse oxigênio super eletronegativo vai atrair ainda mais esse hidrogênio do outro ácido carboxílico. Então aqui também tem na própria molécula uma ligação de hidrogênio que vai ficar super fortalecida com a atração desse oxigênio aqui por esse hidrogênio aqui. Então, essa ligação aqui, ó, entre dois ácidos é extremamente forte. Para romper essa ligação aqui, é muito difícil. Por isso, eu tenho que ter um ponto de ebulição. Ui, a caneta tá errada. Vai estragar meu quadro. Eita, já me empolguei aqui. Vou estragar meu quadro. Tá? Aqui, eu tenho que ter um ponto de ebulição que vai dar mais ou menos 118 graus. Tá? No álcool, o que acontece? Também é um ponto de ebulição forte. Só que o álcool, ele só faz ligação de hidrogênio entre as suas moléculas. Aqui está a ligação de hidrogênio. Tá? E aí, claro, esse oxigênio aqui vai atrair o hidrogênio de um outro álcool. Vai ter atração, mas não vai ser tão intensa quanto no caso do ácido carboxílico, tá? Por isso que o ponto de ebulição é ainda um pouco maior. Tá, gente? Ficou claro, então? Vou apagar aqui, depois vocês podem assistir de novo e ter acesso ao desenho. Então, esse resumo aqui, ó, ninguém tem, tá? Então, é a primeira vez que eu criei de todas as minhas turmas, a primeira vez que eu criei um resumo tão completo, que eu coloquei todas as funções orgânicas oxigenadas. Eu não incluí amina, amida e nitrocomposto, tá? Eu coloquei só as oxigenadas. Então, esse resumão aqui, ó, depois quem quiser copiar, preencher o seu exercício, tá? Melhorar, fiquem à vontade. Usem e abusem, tá bom? Bom, depois olhem bem. Gente, aqui surgiu uma mensagem que a minha conexão ela tá instável. Tá travando a minha voz, por acaso? Tá ruim de vocês me ouvirem? Pra mim deu uma travadinha antes, mas agora já voltou. Tá, porque deu uma mensagem aqui. Muito bom. Tá, então tá. Qualquer coisa me falem, tá, gente? Porque eu vejo a mensagem de que tá instável e é só começar a falar e vocês não me ouvirem, não entenderem, por favor, me avisem. Que daí eu paro e repito até que fique melhor a conexão, tá? Bom, gente, isomeria, volume 11. Finalmente entramos no volume 11. Do que se trata a isomeria? Para que estudar isso aqui? Gente, quero fazer uma conexão com nosso dia a dia, nossa realidade, tá? Então, imagine a seguinte situação.
lá na indústria química, na indústria farmacêutica, eles estão trabalhando para achar uma vacina ou um remédio para curar o Covid. Então, o nosso foco é o Covid, tá? E aí, a indústria, isso aqui, gente, vacinas, medicamentos para tratar o Covid, quem é que estuda isso? É a indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica é formada por quem? Por quem cursa farmácia, por quem cursa química industrial, por biomédicos. Então, quem vai para essa área, biomedicina, quem vai para a área também da medicina, quem vai para química industrial, não sei se vão, mas pode ser que vão. Quem vai para a engenharia química, que vai trabalhar com organismos vivos, engenharia bioquímica, na verdade, que é a minha formação, vai trabalhar pode, né? Não é que vai, mas pode trabalhar com produção de remédios, de vacinas, de antibióticos, tá? Então, agora vamos para a nossa realidade. Então, vamos supor lá na indústria farmacêutica, a Bayer, né, mundial, famosíssima, está trabalhando para produzir um medicamento que vai impedir a replicação do vírus, tá? Vocês sabem, vírus é RNA, né? Ele se replica. Então, e aí, eles fizeram um medicamento, tá? Nós temos lá, por exemplo, a hidroxicloroquina. Tá? A hidroxicloroquina, ela é uma estrutura enorme, eu não vou saber desenhar ela agora, mas ela tem um monte de estruturas, ela tem carbono, se não me engano, ela tem um nitrogênio em algum lugar aqui. Eu não vou lembrar agora de cabeça, tá? Mas eu posso trazer para vocês a estrutura da hidroxicloroquina. E eles fizeram esse medicamento aqui, tá? E esse medicamento tem, sei lá, 14 carbonos, tem 36 hidrogênios, tem 2 nitrogênios e tem um oxigênio. Chutei, tá? Chutei. Não é que seja assim. Tá. Esse medicamento com essa fórmula química aqui atua no combate ao vírus. Ele faz isso. Agora, em determinado momento, esse composto aqui, com essa composição química, se transforma por um erro, um erro de temperatura errada, pressão errada no equipamento, e ele vai continuar tendo essa composição química aqui. Só que ao invés de ele ter a estrutura química assim, ele muda. E aí, em vez dele ter um nitrogênio aqui, ele entra um carbono. E continua tudo igual. Mesma composição. E aí ele troca a posição aqui, ó. Eu vou ter NH3. Gente, isso aqui não é de verdade. Eu estou só inventando essa estrutura. E ele era originalmente assim, com essa composição, essa estrutura aqui. E aí, por um erro de troca de pressão, troca de temperatura, ele vira isso aqui. O que vai acontecer? Esse medicamento vai tratar o Covid. E o pessoal lá da indústria farmacêutica não percebeu que virou isso aqui, porque a composição é a mesma. Esse medicamento aqui, esse lote 1, foi enviado para a Alemanha. E o lote 2 foi enviado para o Brasil. Sempre o Brasil, né, gente? O lote 2 veio para o Brasil. Quem usou este medicamento deste lote ficou curado. Quem usou este lote não ficou curado e morreu. E aí? Onde é que a isomeria entra aqui? Exatamente na isomeria que eu contei para vocês. A isomeria é o estudo de funções de cadeias carbônicas que têm a mesma composição química, mas que tem estruturas diferentes. É extremamente importante estudar essa etapa da química, porque ela está presente na nossa realidade, está presente no nosso dia a dia, tá? Então, é o que a gente vai estudar agora. Nós vamos estudar 2 tipos de isomeria. Nós vamos ter isômeros, que têm diferença na sua estrutura plana,
E tem isômeros que têm diferença na sua estrutura espacial, que daí difere na forma tridimensional, que foi o exemplo que eu citei aqui para vocês. Tá bom? Então, eu vou apagar isso aqui. Isso aqui foi só a historinha que eu usei para contar. E agora, vamos lá. Vamos entender o assunto. Vamos fazer um esquema do que a gente vai estudar. Dentro da isomeria, tá? Isomeria, que nada mais é do que estudar compostos que têm a mesma composição química. Vou abreviando o que eu tô falando, tá? Mas no caderno vocês escrevam bonitinho. Mesma composição química. Digo composição química, é o mesmo número de carbonos, mesmo número de hidrogênios, oxigênios e nitrogênios. Mesma composição química, mas diferentes estruturas. E aí ela vai se dividir em isomeria plana e isomeria espacial. Dentro da isomeria plana, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 4 tipos. Nós vamos ter isomeria de função, nós vamos ter isomeria de cadeia, vamos ter isomeria de posição e também vamos ter a metameria. Tá? E dentro da isomeria espacial, que é a tridimensional, nós vamos estudar a geométrica e a óptica. Dentre todas elas, a mais importante é essa aqui. Tá? Nós vamos ver mais pra frente. Certo? Resumão, então, tá? Isomeria, mesma composição química, mas diferentes estruturas, 2 tipos, plana e espacial. Show? Posso passar, então, para a próxima? Eu tô lá no livro, na página 5, agora eu vou para a página 6, tá, gente? Assim, o livro traz umas tabelas, tá? Aqui, ó. Eu achei muito confuso para explicar para vocês desse jeito. Até que no livro nós temos a isomeria de função, tá? Nós vamos ter a de cadeia, posição e, por fim, a metameria. Eu achei muito ruim do jeito que o livro colocou. Então, eu vou fazer de um jeito mais didático, tá? Eu vou fazer com esqueminhas mais bonitinhos. Essa parte da tautomeria, lá da página 6, eu não vou dar para vocês, tá? Então, isso aqui não vai fazer parte do nosso estudo. Isso aqui eu vou tirar, tá? Não é algo que vai mudar a vida de vocês, tá? Isso aqui não é necessário. Então, eu vou tirar fora a tautomeria, tá? Então, vou apagar aqui. Depois, se vocês precisarem, vocês assistam o vídeo de novo. Ou vocês podem ir dando print da tela, conforme vocês achem necessário. Por favor, me avisem quando faltar 5 minutos, tá? Bora lá então, gente. Isomeria plana. Vou explicar só o primeiro tipo, que ele é o mais compridinho que tem. Isomeria plana. Hoje vai dar tempo de falar, talvez nem todo ele. Plana. Página, então, 5. Primeiro tipo da isomeria plana é a isomeria de função. O que é essa isomeria? Nesse caso, nós vamos ter a mesma composição química, tá? Deixa eu só virar a página aqui no meu caderno para pegar os exemplos. Então, aqui nós vamos ter mesma composição química, mas diferentes funções. Por isso que era importante vocês decorarem as funções orgânicas, tá? O tipo de função que a gente tem. O álcool, o éter. É importante vocês olharem para o desenho e já identificarem que tipo de função ela apresenta. Então, para quem ainda não pegou bem,
Eu sugiro que façam mais exercícios e vão treinar. E enchem o quarto de vocês com os desenhos das funções, porque agora vocês vão usar. Então, a mesma composição, só que diferentes funções. Tá? E aí nós vamos ter, primeiro tipo, isomeria plana entre álcool e éter. Bom, vamos lembrar, gente, álcool e éter são funções orgânicas que apresentam carbono, óbvio, né? Hidrogênio e oxigênio. Então, qual é a composição química? Por exemplo, eu vou montar duas estruturas que vão apresentar 2 carbonos, que vão ter 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Eu vou montar um álcool e um éter, com a mesma composição química, mas com essas duas funções diferentes. Vamos lá, então? O álcool, o que o álcool tem que ter? Tem que ter hidroxila, OH. O que o éter tem que ter? Um oxigênio entre 2 carbonos. O éter aqui é fácil de eu montar. De cara eu já sei que eu vou ter que ter obrigatoriamente 2 carbonos. Então eu já usei os 2 carbonos, já usei o oxigênio. E agora eu vou completar com hidrogênios. 3 em cada ponta, para estabilizar os carbonos. Então aqui eu tenho um éter. E agora esse álcool, eu tenho que ter, já usei oxigênio e já usei um hidrogênio. Então eu tenho que usar os 2 carbonos. Um álcool com 2 carbonos, o que eu posso fazer? CH2, CH3. Tá? Então, nós temos um álcool e um éter. Qual é o nome, gente, deles? Álcool com 2 carbonos, etanol. E um éter com 2 carbonos, metóxi. Agora a gente vai misturar tudo, tá, gente? Nomenclatura, função. Metóximetano. Tá? Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer fazer uma contribuição? Alguém não entendeu? Por favor. Fale. Eu vou fazer bem devagar essa explicação para não ter que retomar de novo. Então, vai ser mais lento, mas vai ser uma vez só. Ficou claro? Se ninguém falou, é porque todo mundo entendeu. Acho que tranquilo. Tranquilo por enquanto, né? Bem fácil. Então tá. Gente, tá aqui o quadro, tá? Depois, ou vocês deem um print agora, depois vocês passam pro caderno, ou depois vocês assistam o vídeo, tá? Vou apagar porque eu preciso de espaço para fazer o próximo tipo. Então, letra A, o primeiro tipo de isomeria de função, dentro da isomeria plana, é entre álcool e éter. Beleza. Agora vamos pro próximo. Agora é o B. No B, nós vamos ter isomeria entre aldeído e cetona. Gente, a composição química de novo, aldeído e cetona também é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, vamos fazer o exemplo. Vou criar aqui, vou usar agora 3 carbonos. Tem que ser no mínimo 3 carbonos, porque a menor cetona que existe é aquela cetona com 3 carbonos. Então, vou usar C3H6O. Então, vamos lá. Qual é a estrutura do aldeído? Aldeído é uma função química de ponta, lembra? De extremidade. Ele tem carbono ligado ao oxigênio por ligação dupla e um hidrogênio. Então, eu já usei o oxigênio e um hidrogênio e um carbono. Então, eu vou completar agora com o que falta. 1, 2, 3, 4. E vou botar os outros 2 carbonos. CH2, CH3. Tá? Esse é o aldeído. E agora a cetona. Bom, qual é o desenho da cetona? No mínimo, ela tem que ser isso aqui. Duplo, tá? E aí eu completo com hidrogênios.
para estabilizar os carbonos. Fechou? 3 carbonos, 6 hidrogênios, 1 oxigênio. Fechou para os dois. Agora vamos dar nome? Ó, aldeído com 3 carbonos, propanal. E cetona com 3 carbonos, propanona. Tá? Então, está aqui os dois exemplos. Então, foi fácil, né? Claro, com a prof fazendo junto, fica super fácil. Depois com os exercícios que vocês vão ver se vocês entenderam bem ou não. Mas eu acho fácil, gente. Não é difícil. O mais difícil aqui é lembrar como é que é a estrutura do aldeído e da cetona, né? No caso, para todas as funções, na verdade. É lembrar como é que ela está estruturada e como é que eu desenho, como é que eu monto uma função. Tá? Então, tá aqui. Agora eu vou para o C. Vou apagar, tá bom? Depois vocês refaçam. Até vou deixar tudo aqui, ó, que eu vou usar a mesma coisa. Agora é o C. No C, nós vamos ter éster e ácido carboxílico. De novo, éster e ácido carboxílico são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Carboxílico. Tá? Bom, eu vou fazer um exemplo, então, que tenha essas, né, as duas funções com a mesma composição química. Eu vou usar 2 carbonos e vou usar 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá? Vamos lá. Éster. Qual é a função do éster? O éster eu tenho carbono, dupla O, O. Aqui eu tenho que ter no mínimo um carbono e para cá eu tenho que ter qualquer coisa. Para cá eu posso completar com hidrogênio ou eu posso completar com uma cadeia carbônica. Esse é o éster. E o ácido, lembram, gente? É uma função de extremidade, que nem o aldeído. Parecidíssimo com o aldeído, por sinal. Só que eu tenho C, dupla O, e aqui eu tenho OH. Tá? E aqui, eu esqueci de colocar. São 2 oxigênios, senão não vai dar certo. Tá? Agora vamos completar com o que falta, ó. Já usei 2 carbonos, já usei os 2 carbonos. Faltam completar, já usei os 2 oxigênios e agora eu vou usar os hidrogênios. Aqui, esse carbono aqui tem que ter no mínimo, para ele ficar estável, mais 3 hidrogênios. Então aqui eu já usei 3. Então aqui eu só posso usar mais 1. Tá? 4 hidrogênios utilizados. E agora para o ácido carboxílico, ó, eu já usei 1 carbono, usei os 2 oxigênios e tenho que usar ainda mais 3 hidrogênios, porque 1 eu já usei. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar o outro carbono que falta. E vou colocar todos os hidrogênios aqui. Ficou 3 mais 1, 4. Fechou. 2 oxigênios, 2 carbonos. Tá? Então, éster e ácido. Qual é o nome deles? Ó, na parte que vem antes da ligação com o oxigênio, eu tenho 1 carbono. E no que vem depois, eu também tenho 1 carbono. O que vem antes, eu dou nome como se fosse um hidrocarboneto e coloco ato no final. Então, 1 carbono é metano. Então, é metano. E completo com ato. Metanoato de... Agora, aqui, a segunda parte do nome é como se fosse um grupo substituinte, um radical. Com 1 carbono, como é que se chama? Metil. Então, metanoato de metila. Tá? Qual a diferença de eu falar metil e de eu falar metila? Metil eu uso quando eu vou dar nome na cadeia carbônica, ele vai ficar tudo cheio de hífen, emendado. E metila é quando ele fica na ponta. O nome desse grupo aqui é metila.
Mas quando ele vai para dar nome para uma cadeia que ele entra como um radical lá na cadeia, que eu coloco a numeração, a indicação que ele se encontra, daí eu uso só metil, tá? E agora o nome aqui desse ácido carboxílico, ó, 2 carbonos é et. Então eu vou ter ácido etanóico. Prof, só para avisar que falta 5 minutos já. Tá, obrigada. Imagina. Ácido etanóico. Fechou? Tá, gente? Então, difícil? Não, né? Aqui começou a complicar um pouquinho, porque, claro, escrever o éster eu acho mais difícil. O ácido não, mas escrever o éster às vezes complica. E dar nome para o éster também é um pouquinho mais difícil. Mas nada que vocês não vão tirar de letra. Tá? O último, então, tá aqui. Deem print ou assistam depois. Vou apagar, tá bom? Bora lá. Agora vamos pro D. Não sei se vai dar tempo de eu terminar o D, mas se caso a minha aula termine no meio, gente, já sintam-se abraçados e já dei tchau, tá? Fazer conta que eu já dei tchau para vocês. Mas eu vou seguir aqui no D. No D, o que nós vamos ter? Nós vamos ter fenol, álcool aromático e éter aromático. Então, aqui nós vamos ter 3, um pouquinho mais difícil. Fenol, álcool aromático. O que é um álcool aromático e o que é um éter aromático? Por que eu chamo eles de aromático? Por causa da estrutura. Se eles são aromáticos, é porque eles têm o quê? Anel aromático ou anel benzênico. Tá? Então, vamos lá. O exemplo que eu vou dar, a estrutura que eu vou usar, vai ter 7 carbonos, vai ter 8 hidrogênios e vai ter 1 oxigênio. E agora eu vou desenhar um fenol, um álcool e um éter usando essa estrutura aqui. Bom, gente, fenol, você já sabe, é isso aqui. Esse é o fenol, tá? Pode ser assim ou pode ser com a bolinha no meio, tanto faz. Só aqui eu já usei 6 carbonos, tá? E quantos hidrogênios eu já usei? Ó? Esse carbono aqui tem 1, 2, 3 ligações, então ele precisa ser só mais um hidrogênio. Então, nessa estrutura aqui, só desenhando o fenol, eu já usei 6 carbonos e 6 hidrogênios. Só que eu preciso usar 7. Então, num desses hidrogênios aqui, eu vou retirar e vou colocar um carbono. Tá? E aí, ainda pergunto para vocês, é fenol. Então, eu preciso ter o quê, gente? Eu tenho que ter uma hidroxila grudada aqui. Senão, deixa de ser fenol. Então, vou escolher aqui, ó. Vou colocar aqui. OH. Tá? Então, usei o oxigênio, usei 6 hidrogênios, 1, 2, 3, 4, usei 5, na verdade, e ainda falta usar 3, que eu vou botar aqui. Tá? Então, essa estrutura que eu desenhei aqui é o fenol. Então, eu vou tirar os hidrogênios para não poluir o desenho. Fica mais bonitinho. Tá? Esse aqui é o fenol. Esse fenol tem um nome. Tá? Ele se chama... Como eu tenho um número de diferença entre a hidroxila e o grupo substituinte, então eu tenho só um no meio, eu vou usar o M. M e o restante do nome. Esse aqui, se não me engano, alguém lembra o nome? É toluil, não, ou é orto. Agora eu não lembro qual é o nome desse fenol. Depois vocês podem, se alguém souber, por favor, me fala. Vamos lá, próximo. Menos de 1 minuto, não vou conseguir terminar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa isso aqui assim, como está. E aí, amanhã, eu retomo. Isso aqui, deixem copiado no caderno. Amanhã eu só vou continuar